Mateus capítulo 3, versículo 13 fala assim, ó. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu dizendo, João Batista então falou para o Senhor Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e vem o Senhor a mim? Aí o Senhor Jesus responde, deixa por enquanto assim, nos convém cumprir toda a justiça. E então João Batista o batizou. Batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer. Então aqui está falando da história do batismo de Jesus. João Batista batizava naquele tempo todo mundo que chegava ali e cria na pregação. Qual era a pregação de João Batista naquele tempo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. E quando o reino chegar, você vai ser condenado. Arrependei-vos então, porque quando o reino chegar, você vai ser julgado. E você vai ser lançado no fogo do inferno. Basicamente era essa a ministração de João Batista. Ele pregava no deserto. Nem sei como é que funcionava isso. Não tinha microfone? Quem é que ouvia? Mas ele pregava. E muita gente começou a se converter com esse tipo de pregação. E aí a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi até ele, para ele batizar o Senhor Jesus. Ele até não queria ser batizado porque ele se sentia menor que Cristo. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E aí ele então fala, não Senhor, eu não vou te batizar porque eu sou menor. E aí o Senhor fala para ele, me batiza, porque convém que nós, bom dia Maurício, convém que nós cumpramos toda a justiça. Ele fala aqui, deixa por enquanto assim, porque nos convém cumprir toda a justiça. Qual que era a justiça então? Um homem que pregava a lei, que era o João Batista, ensinava a respeito da lei, porque antes ele só conhecia um evangelho, o evangelho da lei, vindo através de Moisés. E aí o Senhor então se coloca na posição de servo, de menor que João Batista, vai lá e é batizado. E aí depois que a Bíblia fala, depois que o Senhor Jesus desceu as águas, quando ele saiu das águas, aconteceram 3 coisas. Olha só, logo que saiu das águas, primeira coisa que aconteceu, os céus se abriram. Então, o Senhor entrou para ser batizado. E naquele momento, imagina a cena, os céus se abrindo. Eu nem consigo imaginar direito, mas eu imagino um dia nublado e de repente o Senhor sai das águas e ali no meio das nuvens sai uma luz, como se fosse a luz. Vocês já viram a luz raiando entre as nuvens? Eu imagino dessa maneira, os céus abrindo e a luz do sol batendo ali no Senhor. Mas outra coisa aconteceu, de repente uma pomba desce sobre o Senhor. E eu não sei, mas coisa da minha cabeça. Eu imagino, ele pousou ali no braço dele, como se fosse um papagaio, ou na cabeça dele. Mas a Bíblia fala que ali era uma pomba com o Espírito de Deus. Então, como simbolizando o próprio Espírito Santo. Desceu sobre o Senhor. E a terceira coisa, aí essa foi extraordinária. A Bíblia fala que, o que aconteceu? E eis com a voz do céu que dizia, esse é o meu Filho amado em quem tem todo o meu prazer. E essa voz não foi só Jesus que ouviu, não. Quem escreveu isso aqui não foi o Senhor Jesus, esse texto. Quem escreveu foi o apóstolo Mateus. Então, as pessoas que estavam ali ouviram essa voz. Então, o Senhor saiu das águas, o céu abriu, raiou o sol, eu imagino. Uma pomba desceu e, de repente, uma voz falando, esse é o meu Filho amado em quem tem todo o meu prazer. Uma coisa extraordinária da palavra de Deus, do Evangelho, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, o maior mistério oculto, que estava escondido entre os séculos e entre as gerações, é uma coisa, é Cristo dentro de nós, Cristo em nós. E esse mistério é a esperança da glória. O que é esperança? Não é uma coisa que você tem esperança que vai acontecer. Esperança aqui na Bíblia significa esperar. Então, Cristo em nós é você esperar a glória. E o texto do batismo de Jesus basicamente é isso. Uma glória se manifestou na hora que ele saiu das águas.
O céu abriu, a pomba desceu e a voz falou. Quando você aceita Cristo dentro de você, essas 3 coisas vão acontecer com você. Quando você recebe o Senhor verdadeiramente dentro do seu coração, o que acontece? O céu se abre. O que é os céus abertos? O que você acha que é os céus abertos, Marcos Vinícius? Muita bênção, né? Só coisas boas que vai acontecer. Exatamente. Exatamente. Os céus abertos é favor de Deus. Quando você tem uma porta fechada, algo que você quer muito, mas muita dificuldade, você começa a falar com o Senhor, orar ao Senhor, e os céus se abrem para aquela porta, o que vai acontecer? Aquilo vai acontecer na sua vida. O que você espera vai acontecer. Então o que é os céus abertos para nós? Favor de Deus. Bênçãos ilimitadas. Sabe? O Senhor te abençoando de todas as maneiras, coisas que você nem esperava acontecendo. Meu pastor estava contando que ele teve uma discussão com o vizinho dele, o vizinho construiu perto da casa dele, e aí a construção danificou a estrutura da casa. Trincou e tudo mais, e aí eles conversaram lá, e aí foi fazer uma conciliação. O custo que tinha dado, R$30 mil. O cara tinha que pagar para o meu pastor. Aí na negociação lá, o cara ofereceu 10. Ofereceu 10. Aí meu pastor falou, ó, se fosse pelo menos 20, eu teria aceitado, mas 10 eu achei desaforo. Não aceitou, deixou pra lá. E aí deixou o processo correr na justiça. Passou 4 anos. Esse ano saiu o processo dele, há uns 2 meses atrás, eu acho. Quanto que ele recebeu? Ele nem lembrava mais do processo. Alguém chegou e ligou pra ele e falou, ó, seu processo deu causa ganha. É mesmo, por curiosidade, quanto que deu? 150 mil reais. Ele nem esperava o dinheiro. Você está entendendo? Nem esperava. Lá no setor que nós moramos, dava para comprar. Sabe, favor de Deus, céus abertos para você é um favor que você não consegue mensurar. Deus, Ele não te dá uma semente para você pegar um fruto só. Deus te dá uma semente para você pegar uma árvore com muitos frutos. A bênção do Senhor na sua vida não é só o que você pede, é muito mais. Céus abertos para você significa que são portas que não podem ser fechadas. Onde você entrar, onde você for, se o céu estiver aberto, se o favor de Deus estiver na sua vida, não tem como essas coisas dar errado. Sabe, o que você precisar na presença de Deus, o que você falar com o Senhor e as portas estiverem abertas, acredite em mim, vai acontecer. Então, primeira coisa que aconteceu quando o Senhor Jesus saiu das águas, os céus se abriram. Quando você estiver em Cristo, quando você está em Cristo, crendo que o Senhor já está dentro de você, você tem os céus abertos também. O favor de Deus está sobre você ilimitado. O que você precisa hoje? Qual que é a bênção que você espera hoje? Uma casa nova, um carro bom, saúde, vida boa no seu relacionamento, no seu casamento, filhos abençoados. Os céus estão abertos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga amém. Aleluia. Segunda coisa que aconteceu, o Espírito de Deus desceu. O que é o Espírito de Deus descer? É você ter a vida de Deus dentro de você. Qual foi o símbolo quando a pomba desceu? A Bíblia fala lá em Gênesis, olha a distância, que quando a arca de Noé, ela ficou flutuando, se eu não estiver enganado, por 150 dias. Choveu 40 dias e 40 noites, quem lembra? 40 dias e 40 noites, deu uma enchente. Esses dias atrás choveu um dia aqui, meu Deus do céu, eu gravei, uma coisa de louco. A água descia aqui, uma coisa extraordinária. O Pedro viu isso muitas vezes. Então, lá no Rio Grande do Sul, choveu quantos dias? 5 dias, 10 dias sem parar. E aí inundou toda aquela cidade. Foi uma coisa extraordinária. Mas imagina essa chuva de 40 dias e 40 noites. A terra inundou, né? E aí a Bíblia fala que a arca de Noé ficou flutuando por 150 dias. E aí, faltando um belo dia, Noé mandou um corvo ir atrás para ver se tinha terra. Soltou um corvo então ali para ver se ele conseguia pousar. Ele foi e ele pousou. Aí Noé pensou, não, vou mandar também uma pomba. A pomba é mais prudente. Corvo é mais corajoso, eu imagino. Mandou a pomba. A pomba foi e voltou. Por que o corvo pousou? Por que o corvo pousou? Quem ousa responder? Hã? Não encontrava terra? Hã? Não encontrava terra. Não, um corvo pousou aonde? Na água? Na água. Hã?
cima da... Não, ele saiu da arca, ele foi tirado da arca. Ele saiu. Pousou num lugar, mas não tinha nada, estava tudo inundado. Sabe onde o corvo pousou? Nos corpos que boiava. Os corpos que boiavam. O que aconteceu lá em Rio Grande do Sul? As pessoas não filmaram, não podia filmar, mas as pessoas testemunharam, eu vi muito na internet. Eles andando e o barco batendo os corpos, boiando. De animal, de pessoa. O corvo pousou nos corpos que boiava. Por que a pomba não pousou? Ela não é carnívora, ela não come carniça. Aí ela foi, procurou, não tinha onde pousar, não tinha uma árvore, não tinha uma terra. Ela voltou para a arca. E aí 7 dias depois a Bíblia fala que mandou de novo a pomba. Aí ela foi, pegou um ramo de oliveira em algum lugar e voltou. E aí Noé percebeu, ó, já está baixando a ponto de ter ramo de oliveira. Por que a pomba não voltou e não pousou ainda? Porque que ela provavelmente viu que não dava para sair daquele local, né? Ia ficar muito reservada e resolveu voltar. E depois, mais um tempo depois, Noé mandou de novo e aí ela não voltou mais. Estava em terra firme. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, quando o Senhor Jesus saiu das águas, o Espírito de Deus desceu como pomba sobre ele. Pousou sobre ele, como pomba. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não vai cair, ele não vai pousar, ele não vai estar sobre quem está com espírito de morte, com espírito, com cadáveres, com espírito de maldição. Aqueles cadáveres estavam ali, boiando na água, sabe por quê? Porque eles foram julgados. Vocês concordam comigo? Foram julgados, a terra foi julgada naquele tempo. E as pessoas morreram, aquele tipo de pessoas. Tem uma outra história muito longa a respeito de por que elas foram julgadas. Elas não eram mais humanos normais, né? Eram malignas já. Mas elas foram condenadas. O Espírito de Deus, ele não vai descer sobre quem está debaixo de condenação. Se você se sente acusado por alguma coisa, se você se sente indigno do Senhor e fala, eu preciso melhorar para depois andar com Deus, o Espírito Santo não vai descer sobre você. Não é que ele não quer, é porque ele não anda, ele não pousa em morte. Está entendendo? Ele não pousa em condenação. Ele vai andar com quem já tem livre acesso. A pomba, ela não desceu sobre a morte. Ela foi sobre a oliveira. O que é a oliveira? A oliveira quer dizer prosperidade, descanso. Vida longa na presença do Senhor. Então saiba disso. Quer ser cheio de Deus? Se livre da condenação. A palavra do Senhor diz lá no capítulo 5 do livro de Mateus que aqueles agora que são justificados por Cristo têm paz com Deus. Você tem paz no Senhor. Em Romanos 8 fala que agora não existe nenhuma condenação. Você agora pode ficar livre na presença de Deus. Quanto mais descansado você olhar para o Senhor e falar, eu sou amado, mais a pomba, mais o poder de Deus vai descer sobre você. O Espírito Santo vai estar sobre você. Amém? Então, primeira coisa, o céu se abriu, o favor de Deus desceu. Segunda coisa, o Espírito Santo desceu e gerou glória, com certeza. Aí a terceira coisa, a palavra foi lançada. E a palavra dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa é a palavra poderosa. A Bíblia fala que o Senhor fez a terra em 6 dias, e pelo Espírito e pela palavra. A primeira coisa que estava acontecendo, o Espírito pairava sobre as águas. E de repente, disse Deus, haja luz. Então a palavra do Senhor tem muito poder. Tem muito poder. Vou te contar um segredo. Foi mais difícil para Deus salvar o homem. Foi muito mais complicado salvar o homem do que construir o universo. Deus construiu o universo que jeito? Falando. Com a palavra. E como ele salvou o homem? Morrendo. Ele construiu falando, mas para salvar ele morreu. Percebe? Então, olha o tanto que a palavra de Deus é poderosa. Poderosa. Nós que estamos no Senhor, detemos a palavra do poder. Se um Deus criou todas as coisas por meio da palavra, e a Bíblia fala que agora a palavra dele está dentro de mim e de você, se você crê, significa que agora que o poder da criação do universo está dentro de você. Percebe tanto que isso é poderoso? Levanta de manhã todos os dias e fala o quanto você é amado, quanto você é próspero. Não olha para a circunstância. Fala o tanto que você é bendito, que você tem uma família feliz,
abençoada. Olha para o seu casamento, fala, meu casamento é o melhor casamento que pode existir. Fala que seus filhos são prósperos. Onde eles andarem, eles vão conquistar. Onde eles tocarem, eles vão prosperar. Declara a verdade da palavra. Não interessa o que você está vivendo. Esqueça o que você está vivendo. Declara o que o Senhor falou. Se você é bem sucedido, maravilha. Mas se você não está bem sucedido hoje, declare a palavra. Sou filho de um Deus vivo. A palavra dele está em mim. Eu tenho o poder da criação do universo. Sou bem sucedido. Comece a declarar todos os dias. Quando você usa a palavra de Deus como poder, pode ter certeza, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Amém? Então, o que aconteceu? 3 coisas no batismo? O que aconteceu? O céu se abriu. O Espírito Santo desceu. E a palavra de Deus foi. Só o Pablo me ouviu. Miseráveis. Amém. Alguém quer fazer alguma colocação? Algum pedido de oração? Quer um pedido de oração? Opa, Qual que é o motivo? Quem que não quer? Quem que não precisa? Pode estar envergonhado, mas eu não tenho vergonha. É isso não. mesmo. Eu preciso de Deus. Amém. Quem sou eu, Senhor? Qual é o motivo que o senhor quer a oração? Eu vou, para me prosperar, né? Sair do momento que eu me encontro. Amém. Vamos orar por ele. Qual que é o nome do senhor? Augusto. Augusto. Quem mais? O orçamento que nós temos, Maurício, está tecnicamente fechado, mas a gente tem pela segurança e, se Deus quiser, Amém. fechar ele, assim como todos os outros. Amém. Amém. Quem mais? Amém. Tá todo mundo orado, então. Amém. Agradeço. Feche seus olhos por um minuto, então. Agradeça ao Senhor pela semana. Vamos orar pela vida do Augusto, vida financeira abençoada. Vamos orar também pelo esse orçamento, para ter fechamento, né, para o Pedro e o Maurício. Pai, nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez aqui para reafirmar aquilo que já sabemos. Somos filhos amados do Senhor, somos eleitos por Ti, o Senhor nos olhou, sorriu para nós, nos alcançou, nos transformou pelo poder do Evangelho, pelo poder da obra da cruz. Nessa manhã queremos, Senhor, declarar que todos os dias o nosso coração e o nosso espírito será marcado pela Tua presença. Queremos abençoar a vida do Augusto nessa manhã, declarar, Senhor, sobre a sua questão financeira, sobre a sua condição. Ministramos sobre ele agora, vida financeira próspera, abençoada. Ele é filho amado do Senhor, aquele que crê. Nós declaramos e ministramos sobre ele, Senhor. Mude a sua circunstância, mude a sua condição, derrame sobre ele o seu favor e a sua graça. Que os céus abertos estejam sobre ele, que o Espírito esteja pairando sobre ele e que haja palavra de transformação. Assim nós abençoamos a vida do Augusto. Também declaramos, Senhor, sobre o orçamento do Pedro e está junto com o Maurício. Ministramos, Senhor, que haverá fechamento. Dê a eles estratégia, Senhor. Dê a eles, Senhor, criatividade para alcançar esse cliente, para dar fechamento perfeito e assim, Senhor, executar um serviço de qualidade. Assim declaramos, Senhor, não somente esses orçamentos, mas muito mais virão, céus abertos sobre ele, espíritos do Senhor sobre ele e palavra ministrada, Senhor, que serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Também eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, o favor do Senhor. Portas abertas estão sobre eles nesses dias. Portas abertas estão sobre eles, Senhor, gerando transformação, luz, revelação. Declaro, Senhor, que os céus abertos estão sobre eles. O favor do Senhor já tem operado. Abençoa-os. Prospera-os em tudo, que os seus casamentos sejam bem-sucedidos, tudo que fizerem, Senhor, possam, Senhor, avançar no Senhor. Eu declaro que há unção, ao Espírito Santo, a pomba desceu, há o poder de Deus sobre ele, o poder da palavra estão sobre cada um. Eu declaro, Senhor, que durante a semana, seu favor e a sua graça nos surpreenderá. Temos muitas expectativas em Ti. Cremos que o Senhor é aquele que nos abençoa em todo o tempo. Em nome de Jesus, eu declaro que o seu favor nos acompanha em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu creio que as portas do céu estão abertas. Eu creio que o Espírito do Senhor já foi derramado. Eu creio que o Senhor já liberou a sua palavra e eu sou filho amado e Ele tem todo o prazer em mim, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.